gente começa justamente falando sobre isso. A neve volta a cair em cidades de Santa Catarina, do sul do país. Quem vai trazer informação pra gente agora é Jean Costa. Jean, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Ainda bem que você tá protegido aí no estúdio da Band News, né? Pois é, Carla, bom dia a você, bom dia ao Sheila, ao Megali, a todos que nos acompanham. E a previsão de neve que continua para Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul, isto porque a neve acabou sendo vista 2 vezes no estado catarinense, tanto pela manhã quanto à noite. O fenômeno ocorreu na Serra e pode voltar a ocorrer não somente na Serra, como também nas partes mais altas, caso do Oeste e também no Norte catarinense. No Rio Grande do Sul, a neve foi registrada em São José dos Ausentes e em Cambará do Sul, na Serra também aqui do estado. A tendência é de que hoje, durante a noite, volte também a ser registrada nestes municípios. São os primeiros, por sinal, registros de 2022. No entanto, no estado gaúcho e também em Santa Catarina, a maior preocupação é voltada à chegada da tempestade subtropical Iaquecã e o aumento da velocidade do vento ao longo da terça-feira, que foi já registrado, chegando inclusive a 95 km por hora em alguns municípios da região sul aqui do estado gaúcho. E claro, é um alerta que segue em vigência por 24 horas, por conta desta velocidade dos ventos e também em virtude das chuvas. Em Porto Alegre, um ginásio foi disponibilizado para o abrigo da população em situação de rua. Tempestade que acabou derrubando árvores também na capital e em todo o estado e também derrubou a sensação térmica em todo o Rio Grande do Sul. Por aqui 11 graus neste momento em Porto Alegre, tá friozinho, eu tô bem agasalhado aqui no estúdio da Band News, mas a gente segue ressaltando, né, todo o alerta para este momento aqui no Rio Grande do Sul. Pelo menos 226 mil pessoas estão sem luz em todo o estado, com as regiões sul e litoral sendo as mais afetadas. Bom, e claro, com essa preocupação também em relação à população de rua, o Jean falou, né? Foi aberto um ginásio, é isso? Em Porto Alegre mesmo, para abrigar essas pessoas que moram nas ruas, Jean? Exatamente, Sheila. O ginásio Tesourinha foi avaliado pela Prefeitura da capital gaúcha, juntamente com todo o secretariado. A expectativa era de que outro ginásio fosse disponibilizado, mas não houve tempo, em virtude da possibilidade de ventos mais intensos já no começo da tarde de ontem, né? E também, claro, a partida entre Internacional e Independente de Medellín teve a possibilidade muito clara de ter sido cancelada, mas o árbitro da partida optou por continuar com o resultado que acabou terminando em 2-0 para o Colorado. O ginásio fica ao lado do estádio Beira-Rio, né? O Gigantinho, no caso, acabou não sendo disponibilizado, mas em caso de uma piora no quadro, a Prefeitura estuda também a liberação para o uso. Pois é, o Jean, e a gente estava acompanhando algumas imagens ali de postes, né, tombados, de, enfim, muita ventania, neve, flocos de neve e árvores que caíram também. Não foi só no sul do país, não. A gente recebeu aqui o alerta dos bombeiros. No sudeste do país, em São Paulo, 7 chamados para quedas de árvores, Jean, porque além aí do sul, né, desses ventos muito, muito fortes, em São Paulo a gente teve um vendaval também nessa madrugada, ao longo da manhã. Então, além da temperatura baixa, esse era o ciclone, né, que passou pelo sul do país, aquele ciclone, não é extratropical? Né? Subtropical. Subtropical, obrigada, Jean. Fugiu o termo aqui. Que poderia se tornar, né, um fenômeno ainda mais grave, mas é isso. Então, esses ventos muito fortes estão se deslocando pelo país. Agora, tem muita fake news aí, né? Tem um monte, pessoal cara, divulgando coisa de que isso vai chegar no Nordeste em forma de neve. Não, neve não tem em força. Goiânia hoje. Não, gente, não tem isso. Não em tem Brasil, força não. pra isso. Tá rolando isso? Tá rolando. Um monte de fake news circulando por causa do frio. Inclusive, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, teve que divulgar uma espécie de... comprova, uma versão de comprova para o frio. Um informe original para dizer, olha, onda de frio. O que é fato e o que é fake? Fato é uma massa de ar atípica pelo seu posicionamento e dimensão. Fake, não existe erupção polar histórica. Tá rolando isso? Tá rolando isso. Importante, hein? Caramba. Os ventos podem superar os 100 km por hora no litoral do Rio Grande do Sul. Fake. Não é a maior onda de frio dos últimos 100 anos. Tinha isso também eu já vi circulando no WhatsApp. Isso. Existe a possibilidade de ciclone subtropical na costa da região sul. E aí o fake essa onda de frio não deve chegar à região nordeste. Como é que Essa também tá erupção circulando. polar? Erupção polar histórica. Que isso? O Marcelo disse que eu vou passar a exigir frio impresso.
para comprovar. Negacionista do isso. Obrigado, Marcelo, está participando. Frio auditável, né? Temperaturas auditáveis. Temperaturas auditáveis, exatamente. Eu só quero mais transparência na divulgação da temperatura. Aliás, a gente segue no sul do país, Valeu, agora vai Jean. para Curitiba. Obrigado, Jean. Tchauzinho pra ele. Para conversar com o Ângelo Sfaia, que hoje pode ser chamado de Ângelo Isaice. Bom dia, Ângelo. Desculpe. Bom dia a todos. Assim como o Gê trouxe a informação da neve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nós tivemos neve aqui também no Paraná, neve comprovada pelo Instituto Paranaense de Meteorologia, neve na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Tivemos também o fenômeno da chuva congelada em General Carneiro, no Centro-Sul. Esse alerta, o alerta verdadeiro do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, apontava a possibilidade do fenômeno da neve em 33 cidades paranaenses. O registro, segundo o CIMEPAR, que é o local aqui do estado do Paraná, apenas registrou a neve em Ponta Grossa. E até o final da semana, a massa de ar polar mantém as temperaturas muito baixas, por isso, municípios da região metropolitana de Curitiba, das regiões mais ao sul, próximos à divisa com o estado de Santa Catarina e também da região central, mantém o alerta. Em Curitiba, hoje a sensação térmica chegou próxima de 0 grau. Nos termômetros, um pouco mais cedo, às 6 da manhã, a temperatura oficial era de 5 graus, com sensação térmica de 2 devido ao vento, e na capital, sempre que as temperaturas baixam de 10 graus, as mínimas, as equipes de assistência social reforçam os atendimentos com foco na população em situação de rua. Segundo a Fundação de Ação Social, os abrigos da Prefeitura têm mais de 1.000 vagas disponíveis. Não há um balanço ainda oficial da semana, mas esses atendimentos são sempre reforçados no período da noite, né? Quando começa a esfriar e no início da madrugada, as equipes da Fundação de Ação Social fazem essa busca ativa por pessoas em situação de rua para que casos de hipotermia não sejam registrados nessa temporada de frio. Obrigada, Ângelo, pelas informações. Em meio ao frio, produtores rurais trabalham para tentar evitar perdas com as geadas. O apresentador do Terra Viva, colunista aqui da Band News FM, Otávio Sesc Júnior, fala sobre os impactos em alguns produtos. Isso já incidiu diretamente sobre os preços das cotações de commodities nesta terça-feira e deve incidir ainda mais nesta quarta-feira, dependendo do que tivermos aí com as temperaturas, com os termômetros marcando essas temperaturas muito baixas. Megali estava lembrando aqui fora do ar que no ano passado, quando a gente teve uma frente fria, pesada, com geada, principalmente no sul do país, polar, teve, exatamente, histórica. Teve esse impacto no preço de produtos. De lá para cá, o que aconteceu? A gente tem inflação pesada nos alimentos. Será que isso também vai contribuir, né, para aumentar ainda mais o preço de alimentos? Caramba, a gente né? teve um aumento brusco no café, a gente teve uma variação pesada também no preço da cana-de-açúcar, porque naquela época, além da geada, a gente estava vivendo uma seca muito forte. Eu não sei agora se era no ano passado ou no retrasado. Esse bloco Covid aí parece que junta passado. tudo numa Mistura coisa só, tudo, né? É. Mas a cana-de-açúcar, lembrando, é usada para produzir o etanol, né? Então tudo que a gente não precisa de mais um impacto no preço dos combustíveis. Sim. Vamos seguir agora com a nossa reportagem ao vivo, falando de São Paulo. Agora há pouquinho, né, trouxemos a informação do sul do país, Porto Alegre, Curitiba, com ações, inclusive, das prefeituras para abrigar moradores de rua diante desse frio. A gente tem em São Paulo tendas montadas para atender a população de rua, inclusive no centro de São Paulo, uma estação do metrô ali aberta para abrigar esses moradores. O Lucas Josino vai trazer os detalhes para a gente. Josino, bom dia para você. De onde você fala agora? Traga suas informações, por favor. Josino todo encapotado também, né? Bom dia. Oi, Sheila. Bom dia para você, para o Megali, para a Carla, para os nossos ouvintes. Nós falamos do Pátio do Colégio, no centro de São Paulo, onde nasceu a capital paulista, que hoje é a cidade mais rica do país. São mais de 30 bilhões com B, de reais no caixa. E mesmo assim, as imagens que a gente registra aqui na região central são imagens de cortar o coração. Aqui no Pátio do Colégio, por exemplo, agora, 7 horas da manhã, centenas de pessoas deitadas ao relento, com pouca roupa, com poucos cobertores, dormindo, tentando dormir. Famílias inteiras, crianças, mulheres, grávidas, homens, senhoras, idosos, muita gente mesmo por aqui. A Prefeitura de São Paulo, já sabendo dessas baixas temperaturas, montou uma operação com 10 tendas espalhadas pela capital, tendas que oferecem cobertores, água, sopa, comida quente.
isso ao longo de todo o dia. E também ampliou o número de vagas em albergues e nos centros de acolhida para mais 2.000. Então são 18.000 vagas nesse momento aqui na capital paulista para as pessoas que não tenham teto. Mas segundo os números oficiais, são 31.000 pessoas que não têm casa, 31.000 pessoas que moram nas ruas da cidade mais rica do país. Então não fecha essa conta, então muita gente acaba dormindo na rua. E passando pelo centro, dá para perceber que o número é grande mesmo. Tem muita gente com família, gente que tem barraca, gente que não tem, e acaba dormindo nessas condições. Como você disse, Sheila, eu estou encapotado, eu estou com 2 blusas, com 2 toucas, mesmo assim passando um frio danado, e essas pessoas que não têm quase nada, dormindo no chão, é uma condição sub-humana. Quem passa pelo centro percebe isso. E não é só no centro, em vários outros cantos da cidade de São Paulo, dá para perceber que são muitos moradores em condição desumana, que não tem um teto, não tem uma casa. Nesse momento, marcando 8 graus os termômetros de rua aqui na capital paulista. Sheila, Carla e Megali. Agora, como a Carla falava mais cedo, né, Josino, como a gente tem um vento muito forte, na região sudeste como um todo, inclusive em São Paulo, no sul do país também a gente viu as imagens, o vento faz com que a sensação térmica seja ainda mais baixa. Então, se a gente tem 7, 8 graus agora, a sensação bem mais baixa do que isso. E um sofrimento danado, né, para essa população de rua. Por isso, reforço em toda parte do país, aí na sua cidade, no seu estado, certamente tem algum lugar em que você possa deixar ali roupa, agasalho, moletom, uma manta, um cobertor que esteja encostado na sua casa, em boas condições, é claro. Faça a sua doação também. Esses são dias bem importantes. Em alguns locais, a campanha do agasalho foi antecipada, né? Então, tem locais nas programações locais, regionais da Band News FM, a gente detalha, né, onde você pode fazer a sua doação, deixar ali a sua contribuição. Mas faça isso, viu? Faça isso, porque serão noites muito frias ainda ao longo dessa semana. Josino, obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho por aí no centro. Até mais. Obrigado para vocês também. A gente vai separar a nossa rede daqui a pouquinho, né? Nós que estamos em São Paulo traremos uma lista de locais de doação. Tenho certeza que todas as redações da Band News FM, onde há um frio intenso, farão o mesmo. Antes da gente chamar a Stephanie, posso só... O Thiago Rossi, ele me mandou uma mensagem aqui, a gente está falando sobre o vento forte em São Paulo. E tem as imagens de câmeras espalhadas pela cidade. O doutor Arnaldo, câmera balançando, disse o Thiago Rossi, ele colocou na nossa tela aqui para quem está acompanhando no YouTube. Nesse momento, será que parou de balançar? Mas ele estava dizendo, olha, o vento está tão forte, que está chacoalhando as câmeras que servem para... Ah, não, dá para perceber um pouquinho ali. Para monitorar o trânsito, né, a circulação pela cidade, é isso. Até esses equipamentos que são fixos não estão resistindo muito, não, às forças dos ventos aqui na capital paulista. Obrigada, Thiago. Pô, que trânsito ótimo, hein? Né? Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo ali no sentido paulista. O pessoal está com frio. O pessoal está com frio, saiu mais tarde de casa. Bom, a gente vai conversar então com a Stephanie Toso, da Climatempo, para falar sobre essas temperaturas baixíssimas. Stephanie, bom dia para você. Hoje é o dia mais agudo, é aquele dia que gera mais preocupação mesmo? Bom dia, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, Carla, e bom dia também para todos. Bom, hoje é o dia mais crítico, digamos assim, do frio, né? A gente teve a passagem de uma frente fria e foi ela que foi a responsável pela entrada da massa de ar polar, que adentrou aqui ao estado de São Paulo, todo o centro-sul do país. Então, hoje a gente tem muito frio nas regiões sudeste, centro-oeste e também sul, e aí com várias possibilidades de recordes de temperaturas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente registrou a menor temperatura para o mês de maio. Então, foi a medição agora das 7 horas, 7 graus aqui na capital. E a tendência ainda é diminuir essa temperatura, chegando aí aos 6 graus. Em muitas áreas do interior com média entre 5 a 7 graus agora. Tem ainda risco para geada no interior, ali nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Franca. Então, hoje é um dia frio para todo mundo. Tem geada também em Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Minas. Muito frio também em Belo Horizonte. Tem chance ainda para recorde de temperatura mínima na capital mineira. Cuiabá também segue com muito frio. E na região sul do Brasil, a gente tem um ciclone atuando ali próximo à costa do estado do Rio Grande do Sul. Então, vai provocar muita ventania ao longo do dia. E isso ajuda a intensificar a sensação de frio. Então, vai ser um dia frio nos 3 estados do sul do Brasil. E ainda com possibilidade de neve em alguns pontos da Serra do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Essas rajadas de vento, elas podem chegar até 110 quilômetros
no litoral gaúcho. E aqui em São Paulo a gente também sente esses efeitos, principalmente na faixa leste paulista, pegando o litoral, capital também. Então, rajadas de vento fortes entre 60 a 80 quilômetros. Isso aumenta a nossa sensação de frio. Então, entre hoje, quinta-feira e sexta, muito frio para todo o centro-sul do país, Megali. Ô, Stephanie, mais cedo no horário local, você disse que era a menor temperatura em São Paulo para o mês de maio desde 1990, confere? Isso mesmo, a menor Tá certo temperatura. isso? Hoje foi o dia mais frio aqui em São Paulo. E a cidade de Campos de Jordão foi a cidade mais fria do estado até o momento. Teve mínima de 0,3 graus e a sensação era de menos 6,1 graus. Então foi a cidade do estado com mais frio hoje. Mas essa marca aí de pior frio em 32 anos, pior ou maior, enfim, mais frio, se refere à temperatura mesmo ou à sensação térmica? A temperatura mesmo. Que coisa. A gente teve a menor temperatura desde 1990. Tá bom. Se a Stephanie fala, eu acredito. Stephanie, daqui a pouquinho a gente volta no horário local. Um beijo pra você. Um beijo. Beijo, até. Aí tem gente desafiando os outros, né? O Ricardo Cordeiro, por exemplo, hoje eu quero ver os crossfiteiros correndo pelas ruas, porque tem isso, né? O pessoal do crossfit, ali de top, de regata, de shortinho, costuma fazer essas corridas, né, pelos Eu bairros. respeito, viu? Será que hoje vai ter? Admiro muito. Tá bom. Olha, Ricardo, cornetinha, hein? Agora, lembrando, hein, não adianta correr no frio, porque se não postar no Instagram depois, não adianta nada. Não valeu. Não adianta nada, não valeu. vale. Não tá pago. O músculo não cresce. Bom, voltando aqui para outros destaques desta quarta-feira. Depois de ser aprovado pelo Senado, o projeto que prevê o retorno do despacho gratuito de bagagens volta para a Câmara. A regra prevê 23 quilos para voos nacionais e 30 quilos para voos internacionais. E o Márcio Rocha vai contar tudo pra gente. A Câmara ainda precisa analisar novamente a medida provisória que alterou as regras do transporte aéreo no Brasil, a chamada MP do Voo Simples, que foi aprovada pelo Senado sem a atual cobrança de bagagens dos passageiros. Os deputados decidiram incluir no texto uma emenda que determinava a volta do despacho gratuito de bagagem, já que consideravam a cobrança abusiva. O relator do texto retirou esse trecho no relatório final, mas o senador Nelsinho Trade apresentou uma sugestão de mudança no texto final, o que foi acatado pelos demais senadores. Nós já demos a oportunidade para que o setor pudesse demonstrar, através da chance que essa casa deu, da cobrança das bagagens, que isso iria refletir nos preços. E acabei de perguntar aqui para os meus colegas da Band News FM, porque tem, né? Vamos lembrar. Band News FM completando 17 anos. Sim. Na sexta-feira vai ter programação especial direto do Rio de Janeiro, né? Parque Bondinho, Pão de Açúcar. Este trio aqui estará reunido no Rio de Janeiro com a Agatha Meirelles, Rodolfo Schneider vai para lá também, né? Toda a nossa equipe vai estar reunida para essa comemoração. Tenho ouvido que é o Rio Votril. Rio Votril, Votril. gostei. E aí eu perguntei pro pessoal, e aí, gente, vocês vão levar bagagem? O que vocês vão levar pro Rio de Janeiro? A roupa do corpo e do dia seguinte. Né? E a Sheila? É muito mais fácil ser homem, né? É nessas muito horas, mais fácil. Né? Não só nessas horas. Você não vai levar a opção de Nessas sapato? horas é legal ser machista, então é bacana ser sexista. Não, é porque é um fato dado, é mais fácil. Porque a O homem sociedade tem mais... cobra que a mulher tenha Você vai opções levar de calçados. maquiagem? Eu não Por cobro nada, exemplo. pode ficar à vontade. Ah, Megali, você tá duvidando do frio. Você tá de cara limpa agora, Carla? Não, eu tô maquiada. pensa. Tá maquiada? É porque você é belíssima, então a gente nem repara. Filho da mãe. Mas é isso, gente. Aliás, fazer Escova o convite de dente, aqui pra... pasta de dente, calça, cueca, camisa e o sapato pode ser o mesmo. Pronto. Tá. Né? Secador de cabelo. É isso. Isso Maquiagem. tem hotel, vai. Maquiagem. Eles são sempre ruins. Maquiagem é desse tamanhico, vai. Até parece que Você não ocupa tá tanto entendendo. espaço assim. Você não tá entendendo a situação sem maquiagem. É mesmo. É bem mais Então, coisa do que eu vou levar isso. também uma bagagem de mão, daquelas que a gente consegue levar, Isso. coloca ali naquela parte superior do avião e tira e não precisa despachar. Babyliss? Babyliss não? Você vai levar? Vou. Ah, então Se tá, vou precisar, usar o leva um seu. só. Pronto. E a notícia esperando. Isso, a notícia esperando. Mas só Isso, pra não gente precisa reforçar. despachar. Então eu vou levar ainda assim, mas né, fica aí pra você que tem viagem marcada pros próximos meses, quem sabe, né, a situação já Vou vai estar levar o diferente. violão, tá? Tá bom. Ah, boa. Leva tá um bom. birimbau também, né?
Ai, minha gente, mas ó, só para fechar aqui o convite, né? E a gente ainda vai falar mais sobre isso. Sexta-feira agora, a programação especial direto do Rio de Janeiro. A Carla falou, Parque Bondinho Pão de Açúcar. Estaremos por lá com a equipe do Rio, também com convidados. Dora Kramer, nossa colunista, estará junto com a gente. O Ricardo Freire, também colunista de viagem com a gente. Bateria da Grande Rio, também, para animar a nossa celebração junto com os nossos ouvintes. Calçado, então, que permita o samba, hein, Sheila? Exatamente, descalço, por exemplo. O Thiago né? Rossi colocou na tela aí, descalço não, colocou na tela as imagens ao vivo, direto do Rio de Janeiro. O Rio é lindo de todo jeito, de todo jeito, que maravilha. Então é isso, e aí para aqueles que estão perguntando, mais pra frente, no outro fim de semana tem programação especial também em São Paulo, tá? Mas aí a gente conta os detalhes um pouco mais adiante, nesses próximos dias também na programação local. Bem, está marcado para hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação que pode pôr fim à tolerância zero no bafômetro. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes alega que o texto da lei seca fere os princípios da liberdade e pune o cidadão que ingeriu apenas uma dose de bebida. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde prevê um limite aceitável de 0,5 grama por litro de álcool no sangue, que é o mesmo padrão adotado por países como a Alemanha e Argentina. Como é que funciona aqui no Brasil? Como é que a gente está atualmente no Brasil? Até 0,33 é considerada infração gravíssima, 0,33 miligrama por litro. Aí é considerada infração gravíssima no artigo 165 do Código de Trânsito. E aí, pena, multa, recolhimento da carteira de habilitação e retenção do veículo. Acima disso, aí já é considerado crime de trânsito. Então, acima de 0,33, de 0,34 para cima, ou seja, ainda abaixo do 0,5 indicado pela OMS, já é considerado um crime de trânsito. E isso pode mudar. A gente vai continuar acompanhando, né, esse assunto. Ontem Megali já falou um pouquinho sobre isso, mas logo mais a gente vai conversar com o Rodrigo Aidar, nosso colunista aqui, especialista em poder judiciário, para falar mais sobre essa mudança, se é que vai vingar mesmo. Sim. E a Caixa libera hoje mais um saque extraordinário do FGTS. Léo Souza. A partir de hoje, nascidos em junho poderão fazer o saque do FGTS de até R$1.000. No último sábado, o valor foi liberado para os aniversariantes de maio. Ao todo, cerca de 42 milhões de trabalhadores poderão sacar o dinheiro. Caso o crédito não seja depositado automaticamente, o trabalhador deve solicitar o saque pelo app FGTS. O calendário vai até 15 de junho. Ao menos 10 milhões e 600 mil nascidos de janeiro a março já tiveram o valor liberado. Jair Bolsonaro vai ao STF contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Cláudio Marcos. O presidente Jair Bolsonaro ajuizou uma notícia-crime contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação protocolada no próprio STF cita supostos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Bolsonaro fala em injustificada investigação no inquérito das fake news, em prazo exagerado, ausência de fato ilícito, por não respeitar o contraditório, entre outros pontos. O presidente também questiona que o ministro Alexandre de Moraes insiste em mantê-lo como investigado nesse processo das fake news. Outra curiosidade do caso é que a ação não foi apresentada pela Advocacia Geral da União. O PSDB pressiona para que João Dória desista da candidatura ao Palácio do Planalto. E o anúncio do nome da chamada terceira via não ia ser hoje? Estava previsto. Pois é, deve ser adiado. Eu acordei numa excitação. Todo mundo. Todo mundo, né? Não acordou só pensando nisso, eu tenho certeza. É o dia do aniversário, né? Isso, ai, meu Deus. É nossa, hoje. Um friozinho na barriga. Final de Copa do Mundo, Natal. Isso. E o quê? Anúncio do PSDB. Sim. Terceira via. Qual vai ser o grande nome? E agora, com essa história, o PSDB tentando pressionar para que o Dória desista da candidatura. O João Pedro Melo tem os detalhes. A Executiva Nacional do PSDB se reuniu em Brasília, dando um passo para definir quem será de fato o candidato da chamada terceira via. A decisão deveria ser tomada nessa quarta-feira, mas ainda não há previsão de que de fato isso ocorra. O ex-governador de São Paulo já deixou claro que não vai desistir da corrida ao Palácio do Planalto, pedindo respeito às prévias que foram feitas pela legenda. Hoje, João Dória disputa espaço com a senadora Simone Tebet, do MDB. A expectativa é de que a decisão seja tomada com base em novas pesquisas que foram divulgadas ao longo da semana. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, destaca que novas conversas serão feitas e que a ideia é tomar uma decisão
nos próximos dias. O resultado da pesquisa de amanhã vai ser levado no momento apropriado por partido. Nós não vamos sair com entrevista coletiva comunicando que o caminho é esse e que o candidato é aquele. Nós vamos assistir juntos, vamos internamente conversar com cada partido para o passo seguinte. Que coisa, né? A escolha do candidato do partido que já foi um dos maiores do Brasil, que já polarizou o eleitor brasileiro no passado, virou uma piada, virou um motivo de piada. É difícil você falar sobre esse assunto sem ser nem um pouquinho jocoso. E como disse a Sheila muito, muito sabiamente aqui fora do ar, por responsabilidade do próprio PSDB, que armou um circo, uma pataquada. Pra si mesmo, né? Uma iniciativa que foi tão elogiada, porque positiva era, de você democratizar a escolha do candidato por meio de um sistema de prévias que é tão bem sucedido em países como os Estados Unidos, por exemplo, mas deu tudo errado. Acusação de fraude de lado a lado, sistema que não funcionava, aplicativo que estava bichado, aí depois a contestação do Eduardo Leite, a ameaça de traição do João Dória a Rodrigo Garcia, dizendo que ia ficar até o final do mandato de governador, uma pataquada, uma comédia de erros. E hoje o que temos é isso, uma discussão estéril, porque é uma discussão sobre o nada, né? Sobre um candidato que hoje não tem nem intenção de votos, que serve mais como pretexto para a gente fazer piada do que como um capítulo importante da corrida presidencial. E olha, quer saber se João Dória será ou não, a essa altura, escolhido candidato do PSDB? Pouco importa, porque se candidato for, será traído. Será traído em vários palanques pelo país, por aliados tucanos que subirão em palanques de adversários, como exatamente ele fez em 2018, subindo no palanque do Bolsonaro e se declarando Bolsodória, enquanto o Geraldo Alckmin, candidato do partido dele, sangrava nas pesquisas. Mas isso aconteceu no segundo turno, é verdade. O Bolsodória foi no segundo turno, mas foi ainda no primeiro turno que João Dória ensaiou uma aproximação a Bolsonaro, deixando de lado o candidato do próprio partido e o político que o lançou na vida pública. Então o João Dória vem de uma trajetória de traições e ele será vítima de traições se candidato for do PSDB. Ou seja, essa comédia de erros vai continuar, não importa o que aconteça nessas reuniões e convenções. Bom, em Sergipe, ao lado do ex-presidente Fernando Collor, Collor, hein? De mãos dadas com Fernando Collor. Olha a nova política aí. Isso. Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está se afastando da velha política. O Nordeste é nosso. A satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se inteirando e conhecendo a política nacional. Ver cada vez mais o interesse de vocês pelo destino da nossa nação. Vê-los também cada vez mais se libertando da velha política brasileira. De novo, ele disse isso ao lado de Fernando Collor de Mello, em Sergipe. Lula, que vai se casar hoje com Janja em uma cerimônia em São Paulo, está prestes a fechar um acordo com o PSD em Minas Gerais. Ciro Gomes, do PDT, falou sobre o mercado internacional do universo gamer. O universo dos games hoje gera mais renda, gera mais dinheiro. Olha que coisa impressionante. E o Brasil quase completamente fora desse mercado. Só para lembrar, né? Dia 14 de agosto tem debate entre os pré-candidatos à presidência da República na tela da Band, ao primeiro da TV aberta, transmissão simultânea e cobertura total aqui da Band News FM. Acho que faltou a conclusão da fala do Ciro. Acho que o que ele dizia aí que o universo gamer hoje gera mais dinheiro e mais empregos do que o próprio mercado de filmes, né? A própria Hollywood, o que é um negócio impressionante. De fato, o Brasil está atrasado para embarcar nesse trem. E olha, as eleições brasileiras vão ter mais de 100 observadores internacionais. Ontem, o presidente do TSE afirmou que o Brasil não vai ceder a aventuras autoritárias. Adriano Oliveira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou que o Brasil não consente mais com aventuras autoritárias. A declaração foi feita na abertura da palestra Democracia e Eleições na América Latina. Para o magistrado, as discórdias quanto aos resultados das eleições presidenciais ao redor do mundo evidenciam os transtornos a que podem conduzir à apuração de cédulas de papel.
Ainda no discurso, Fachin disse ser preciso refletir sobre as recentes conturbações ocasionadas pela contagem manual de votos impressos. É um alerta para a possibilidade de regressão a que estamos sujeitos e que, infelizmente, pode infiltrar-se em nosso ambiente nacional, o que, a rigor, infelizmente, já ocorreu. Fachin destacou ainda que o TSE convidou mais de 100 entidades internacionais para atuarem como observadores das eleições deste ano. Ele apontou que as urnas eletrônicas são seguras e têm muitas vantagens em relação à contagem manual de votos impressos. Falando agora da guerra na Ucrânia, Finlândia e Suécia oficializam o pedido de adesão à OTAN, abrindo crise com a Rússia. Arthur Queiroz. Já está nas mãos da diretoria da OTAN o pedido oficial de adesão da Finlândia e Suécia. A entrega ocorreu nesta quarta-feira, um dia após o parlamento finlandês aprovar a petição. Amanhã, a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, e o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, participam de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para falar sobre o assunto. Ontem, um coronel aposentado russo disse a uma TV estatal que o país está isolado e ficará pior após a guerra. Mikhail Kodarionok afirmou que a Rússia vive uma solidão geopolítica e que a população não deve engolir informações tranquilizantes. A principal diferença da nossa posição político-militar é que estamos em total solidão geopolítica. E apesar de não admitirmos, praticamente o mundo inteiro está contra nós. Precisamos sair dessa situação. A fala vai de encontro à própria imprensa estatal, que se refere à guerra iniciada em 24 de fevereiro como uma operação militar especial de defesa. Bem, um jogo marcado por confusão e 2 expulsões. O Corinthians empata com o Boca Juniors 1-1 na Argentina e fica perto da vaga nas oitavas de final da Libertadores. Mas olha, o destaque é o seguinte, aconteceu de novo. É inacreditável. Torcedores do clube argentino foram flagrados fazendo gestos racistas, imitando macacos claramente nessas imagens. Para quem está na nossa live, a gente consegue observar. E dessa vez, nas arquibancadas do estádio La Bombonera. Corinthians condenou os atos, adiantou que vai fazer uma reclamação formal à Conmebol. De novo, imagem claríssima, hein? Claríssima, dá para ver esses torcedores ali fazendo gestos ali, imitando macacos em direção aos jogadores e aos torcedores corintianos. Para a punição aí, infelizmente, no máximo será administrativa por parte da Conmebol. Esse tipo de ato na Argentina não é crime. Diferentemente do Brasil, onde a injúria racial, isso se encaixa no crime de injúria racial, inclusive um crime prescritível, certo? Prescrição, imprescritível. Na Argentina, pelo menos no que diz respeito à justiça, vai ficar por isso mesmo. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Luiz Guilherme Megali, hein? Você sofreu ontem com o teu Corinthians, né, Megali? E olha, que frio, tô vendo aí encapotadas. Ah, a nossa Carla Bigato, olha a Sheila Magalhães, a nossa comandante, a nossa primeira-ministra. Mas que frio, hein? Vamos ao placar. Tivemos a ótima Libertadores da América, tradicionalmente muito forte. O Red Bull Bragantino em casa perdeu do Estudiantes de La Plata, rapaz. O time argentino é fogo, viu? E o Flamengo goleou a Universidade Católica do Chile 3-0. E o Boca Juniors em casa empatou com o Corinthians, como falei, 1-1. E tivemos ainda pela Sul-Americana o Internacional ganhando de 2-0 do Independiente de Medellín, 2-0. E tivemos também o Ceará, rapaz. Olha, jogando em casa, o Ceará, o Vozão meteu 6-0 no General Cabadeiro. 6-0. Atlético Goianiense ganhou do Antofagasta. Vê se pode. E repito, Ceará 6-0 no General Cabadeiro. Olha,
tá um frio senegalesco. Na madrugada esteve e está nesta manhã também. Mas eu adoro frio, viu? Um grande abraço para vocês e até amanhã.